Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Começando a nossa live das quintas-feiras, o nosso projeto Encontros com o Clínico Geral. Dessa vez nós temos hoje um assunto, um tema muito interessante para conversar. E nós vamos falar sobre o herpes zoster. O herpes zoster é também conhecido como cobreiro no interior do país. É uma doença que causada pelo mesmo vírus que causa a catapora, e ele causa um quadro neurocutâneo. Pega-se um dermátomo da medula espinhal, pode ser em qualquer região da medula, da cervical até a sacra, mas mais comumente a região do tórax e do abdômen, provocando dores intensas, formigamentos, parestesias e lesões cutâneas típicas. Essas lesões cutâneas que o dermatologista, o clínico, o médico que atende, tipicamente faz o diagnóstico só por olhar e não necessita nem exames de laboratório para confirmar esse diagnóstico. E nós vamos ter para essa noite uma convidada especial, que é a doutora Mariana Mafra Junqueira, que ela é uma anestesiologista especialista em medicina de dor. E ela é fellowship. Ah, está aparecendo aí ela já. Boa noite, doutora Mariana. Boa noite, Estava doutor Cisne, tudo bem? tudo bem, fazendo a sua apresentação agora. Então, além de especialista em dor e anestesiologia, a doutora Mariana é fellowship, ela é fellow na Universidade de George Washington, nos Estados Unidos. Também referência para dor e medicina da dor da Rede Dor do Rio de Janeiro, e de quem eu agradeço muito a participação e conceder o seu tempo para trocar uma ideia aqui conosco essa noite. Então, Obrigada. eu estava falando do quadro clínico do herpes zoster, né? E Uhum. que uma dor intensa, incômoda, às vezes difícil de diagnóstico, porque a dor começa dias antes da lesão cutânea aparecer. Então, quando é dor lombar, confunde com cólica renal. Quando é dor torácica, parece com uma dor na pleura, uma pleurisia, e fica os exames de laboratório não dão nada, de imagem não dão nada, e daqui a pouco aparece a lesão típica. O médico faz o diagnóstico. Isso leva 4 a 6 semanas. Em geral, se a pessoa cuida bem, não coça, não mexe, aquilo não infecciona e não deixa cicatriz. E 4, 6 semanas desaparece. Em alguns casos, mais ou menos um mês e meio depois do quadro agudo, volta a aparecer uma dor muito violenta na mesma região Sim. que acometeu a dor, dessa vez sem alteração cutânea, só dor mesmo. A dor às vezes costuma ser muito mais intensa do que a dor inicial, sendo excruciante às vezes, né? E necessita, então, analgésicos mais fortes, entorpecentes, e às vezes a dor não cede. E aí cria-se um problema de qualidade de vida, a pessoa não consegue conviver, se compor com aquele tipo de dor, né? É nesse momento em que a gente precisa chamar quem entende de dor para poder auxiliar a paciente nesse momento, né? A primeira pergunta que eu lhe faria, doutora Mariana, esses pacientes, então, a gente sabe até agora que sabe que são pacientes acima de 60 anos, que o sexo feminino tem mais tendência para ter isso do que no sexo masculino, e parece Uhum. que as lesões, se são muito intensas na fase aguda, se a dor é muito intensa, há uma tendência maior de aparecer. Parece que em torno de 10% dos casos existe essa possibilidade, né? E aí, como é que a gente vai manejar esse tipo de paciente? Como é que a gente pode ajudá-lo dessa maneira? Tem alguns fatores de risco, né, doutor Cisne, para ter mais dor, para ter mais neuralgia pós-herpética, né? Um risco maior de neuralgia pós-herpética. Primeiro risco é a idade. Isso. O paciente que tem mais de 65 anos, ele é um paciente que tem maior risco de desenvolver neuralgia pós-herpética, como o senhor falou muito bem, principalmente as mulheres. As mulheres têm maior risco de desenvolver dor crônica do que os homens, pela literatura. Então, qualquer dor crônica é mais comum em mulheres, com exceção de uma cefaleia que chama cefaleia insalva, que é mais comum em homens. Uhum. A neuralgia é uma dor neuropática grave, normalmente, de difícil controle. Então, Exatamente. a gente precisa muitas vezes fazer o que a gente chama de analgesia multimodal. Ter vários medicamentos ao mesmo tempo. Às vezes o paciente fica um pouquinho assustado. Ah, será? Por que eu tenho que tomar todos esses remédios? São remédios demais? Não tem outra opção?
Mas não, infelizmente, não tem outra opção. Ainda mais se você tem um risco de desenvolvimento de dor crônica, você tem que tratar a fase inicial da neuralgia de forma muito agressiva, com medicamento e às vezes até com procedimentos minimamente invasivos. Perfeitamente. Isso, inclusive, leva ao risco de pacientes ficarem até dependentes dessas drogas, né? Tem sempre um risco pequeno, mas existe, né? De algumas pessoas que precisam de tanto remédio e tanto analgésico, daqui a pouco até o processo passa e ele fica uma dependência com a droga, então tem que ser muito bem escolhido, tem que ser coisa. Porque tem gente que está acostumada a mexer com esse tipo de analgésico, né? E do ponto de vista de intervenções cirúrgicas que se possa fazer nesse tipo de paciente, o que se pode fazer quando os remédios não funcionam mais? O que a Uhum. gente poderia fazer? Então, existem alguns procedimentos minimamente invasivos que a gente faz guiado por imagem. Então, a gente pode fazer guiado por ultrassom nos nervos, que é o nervo intercostal, né? Lembrando que o herpes zoster é um vírus que ele se aloja num gânglio do nervo, que chama gânglio da raiz dorsal. Perfeito. E é onde entra o primeiro neurônio, o corpo do primeiro neurônio. Então, ele destrói o corpo do primeiro neurônio sensitivo. Então, ele está bem ali no cerne da sensibilidade, né? Onde entram todas as informações. Por isso que o paciente tem não só dor, mas ele também tem sintoma negativo. Ele pode ter uma dormência, ele pode ter choque, ele pode ter uma sensação estranha que a gente chama de desestesia quando Isso. passa a mão. Isso tudo é típico da dor É, neuropática. até o contato com a roupa, né, o tecido da roupa pode provocar, às E vezes, um choque, uma dor isso. violenta, né? Isso chama Exatamente. alodinia, né? Tem um nome diferente. Isso, Chama alodinia. Mas Londinel. o que que a gente pode fazer? E às vezes, por desconhecimento da doença, o paciente fica assim: ah, mas eu vou fazer um procedimento, não tem pouco tempo, eu não posso esperar. Não, o ideal é que você faça um procedimento e jogue corticoide no gânglio Precoce. da raiz dorsal precocemente, para diminuir a lesão causada pelo vírus no nervo para Perfeito. melhorar, então, o desfecho, para melhorar, evitar que o paciente desenvolva neuralgia. Às vezes a gente faz várias infiltrações para o paciente ir melhorando. Caso esse paciente não melhore com a infiltração ou já chegue para um clínico de dor muito grave, né, ou para um neurocirurgião, existem procedimentos ablativos. O que que é isso? Você pode fazer radiofrequência de um nervo. Você pode fazer crioablação, que hoje é o que a gente vê melhor resultado, Uhum. congela o nervo, uma bolinha mesmo de gelo que se faz na ponta da agulha e joga-se a temperatura a menos 70 graus Opa, por 2 minutos e meio. interessante isso. E isso vai durar de 4 a 6 meses, Hum, destruindo as fibras que foram lesionadas pelo vírus. Então, é um entendi. procedimento interessante. Isso é muito interessante, realmente. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, se fazia, às vezes, a alcoolização do livro. Existe esse procedimento, ainda existe? Alcoolizar o Existe. livro para tirar a sensibilidade, né, completamente, né? Que são quer dizer, às vezes cria uma situação de desespero total, né, para o paciente Sim. e não suporta mais a dor, faz qualquer coisa. Realmente é muito importante isso que a senhora falou, procurar iniciar precocemente os procedimentos para destruir essas fibras aí. Essa coisa da crio, da crio, Crioablação. seria muito interessante, porque isso, realmente, pelo menos fica 4 a 6 meses que a pessoa dá um descanso, né? Isso. Eu tenho, Você reduz a quantidade de remédio que aquele paciente usa. Então, se é um paciente idoso, às vezes a gente fica assim, ah, não vai passar por um procedimento com uma sedação leve, mas é muito melhor que ele passe por um procedimento e tome menos remédio, menos opioide, menos gabapentinoide, que dão muito efeito colateral, do que deixar para isso acontecer depois de 6 meses e com vários efeitos colaterais exatamente, dos é isso medicamentos, mesmo. né? Eu tenho alguns pacientes bastante idosos já agora, que tiveram isso numa fase muito tempo atrás, né, e não tínhamos esse recurso, né, e eles, enfim, acabaram se adaptando a conviver com a dor. Quer dizer, ele convive e passa períodos um pouquinho melhor, mas volta e meia, qualquer toque, qualquer coisa que ele vai fazer, volta aquele choque violento. É Mas uma coisa ainda que é fica. possível fazer, mesmo não precisa ser na fase precoce só, pode dar resultado na fase mais avançada. O resultado é pior, Uhum.
mas a cria, principalmente, pode dar resultado na fase mais Perfeito. avançada. Isso é muito importante, porque abre um leque aí um Uhum. leque de possibilidades, né, para o paciente com esse tipo de dor, né? E eu gostaria de falar também que, às vezes, o leigo interpreta a medicina da dor como se fosse alguma coisa já de medicina paliativa, né, o paciente com E, câncer terminal, que aí a gente vai sedar para ele morrer sem dor, não sofrer muito, né? Não tem nada a ver com isso, quer dizer, também tem, mas evidentemente que a medicina para melhorar a qualidade de vida, de aliviar uma dor dessa que você não consegue conviver com ela, né? Quer dizer, isso não tem preço, né? Isso é uma coisa, muda completamente a vida do paciente, né? Psicologicamente, fisicamente, não há dúvida, né? Perfeito isso. E uma palavrinha final que eu acho importante sobre a vacina, né? Porque sem dúvida. hoje nós temos a vacina, uma vacina mais recente, que dá mais de 90% de proteção. Então, os pacientes acima de 50 anos devem usar, está no calendário da vacinação dos pacientes adultos acima de 50 anos, É a devem usar. Shingrix, né? E Cigrix, pois é, ela é tomada em duas dosagens, pode ser uma e depois de 2 a 6 meses toma a segunda dose, e é muito eficaz, porque você nunca sabe quem é que vai ter neurologia pós-herpética, né? É, A ela... pessoa tem a doença, faz acima de 60 anos, tem 10% de chance. Quem vai ter, quem não vai ter? Ninguém tem bola de cristal. Então, a Uhum. proteção da vacina é fundamental. Lembrar quem está assistindo e tudo. Se você não tomou ainda, fala com seu médico. Se você não tem contraindicação e tudo, fala com seu clínico e pede orientação para tomar, de um melhor lugar para tomar essa vacina. Não deixa de tomar, que é importantíssimo isso, para prevenir essa doença, que pode ser um estrago na vida do paciente, né? E mesmo alguns pacientes com câncer ou com imunidade baixa, né, podem tomar a vacina, Essa porque não é uma vacina. vacina de vírus vivo, né, é Exatamente. recombinante. Esses Então, pacientes com imunidade baixa são os que mais têm interesse de pegar a doença, né? Pode até reativar a isso, doença, né? Já teve, e aí reativa a doença, né? É um problema realmente. Inclusive, um dos motivos que a doença dá mais em pessoa de idade é porque com a idade, a imunossenescência, ela é uma baixa da imunidade das pessoas de idade que já facilitam pegar a doença ou reativar o vírus da catapora que já tiveram aparecer como herpes zoster no adulto. sem Eu acho que é dúvida. isso aí, esse leque é muito importante aí para. Você gostaria de falar mais alguma coisa, mais algum comentário sobre o tratamento, a orientação geral para o paciente? Complementar? Eu acho, você perguntou também da alcoolização e do fenol, né? O fenol também é outro agente neurolítico que Isso. saiu, a Anvisa tirou do mercado por causa de um peeling de fenol que o paciente faleceu, né? Que era usado não por médicos, mas a gente usa para fazer a neurólise também. E lembrar que o mais importante é prevenir, né? Então, vacinar as crianças da catapora, do vírus da Isso. varicela, e a vacina mais tarde, depois de 50 anos, que já está disponível. Não impede que tenha a doença, diminui muito o risco de ter a doença, mas a pessoa pode ter a doença. Uhum. Mas diminui mais ainda o risco de neuralgia se Exatamente. tiver doença. Se tiver a doença, é mais branda e a chance de ter neurologia reduz brutalmente, né? Graças Exatamente. Esse é um a ponto Deus. importante para os que estão assistindo aí percebam bem e vão falar com seu médico e se tem mais de 50 anos, não deixam de tomar. Acrescenta no seu calendário aí. É só uma vez, toma-se uma vez, são duas tomadas e está Isso, protegido, pelo menos atenuado para o resto da vida. É isso. sem dúvida. Dona Maria, muito obrigado pela sua Obrigada, participação, pelo obrigada pelo esclarecimento, convite, viu? Cisne. E uma boa noite para todos aí que nos assistiram. Na semana que vem vamos falar sobre um outro assunto clínico que na segunda-feira nós faremos a chamada aí. Boa noite para todos. Obrigado, viu, Mariana. Obrigada, Grande doutor abraço aí, Cisne, tá? pelo convite. Abraço, tchau, Boa noite, tchau. boa noite, obrigado.